É importante a gente saber disso, que é para fechar a boca de certas pessoas que não entendem bolhufas de álgebra linear, mas na hora de falar contra a palavra de Deus tem uma língua super afiada. Então vamos mostrar como é que funciona isso. Eu falei para vocês que as dimensões superiores, elas têm influência sobre as dimensões inferiores. A gente comentou que o tempo, ele está, é o quarto eixo que compõe a quarta dimensão, não é verdade? Então, queridos, é por isso que só quem sofre a ação do tempo é quem está na terceira dimensão. Na quarta dimensão dela para cima, não existe como sofrer a ação do tempo, porque o tempo é simplesmente um eixo. Então, como as dimensões inferiores sofrem a ação das dimensões superiores, só quem sofre a ação do tempo é a terceira dimensão, e a segunda e a primeira, se existisse vida nela. Vou dar um exemplo disso. Eu falei que os três eixos da nossa dimensão são largura, altura e profundidade. Então vamos supor que este aqui é o eixo da largura. Eu estou vendo o final dele, estou vendo o início, estou vendo até o outro lado dele. Para mim, é a mesma coisa. Estou vendo tudo. Por quê? É um eixo da minha dimensão. Esse eixo aqui não tem nada a ver com quando eu nasci, onde eu vim. É simplesmente um dos eixos da minha dimensão. Então, para quem está na quarta dimensão, e elas são reais, como eu já mostrei para vocês, o tempo é apenas um eixo. É por isso que Deus, como está acima das dimensões, quando Ele vê o tempo, Ele está vendo um eixo. Ele vê o início da história de Adão, vê o presente hoje, e Ele está vendo o futuro. E para Ele, são a mesma coisa. Então, como Ele está acima da quarta dimensão, Ele criou as dimensões, logo Ele, na minha dimensão está em algo acima disso. O tempo não faz sentido que antes de Deus, como é que era antes de Deus? Antes é uma questão de tempo, concordam? Eu nasci em 1966, estou com 44 anos hoje. Eu nasci é questão de tempo, não é verdade? Então esse verbo nascer, meu filhinho, é só para quem está na terceira dimensão. Por isso que os anjos não têm idade, nem Deus, porque para eles, tempo é só um eixo. Se Deus quisesse, Ele andaria nesse eixo para frente e para trás. Ele vê o eixo que Ele criou. Por isso que Jesus, quando estava se referindo a Abraão, Ele disse duas asneiras, entre aspas, para os judeus. Naquela época não era permitido usar o verbo eu sou, porque Deus disse eu sou o que sou, então o judeu não usava esse verbo. Por exemplo, eu sou engenheiro. Usei o verbo. Eu não poderia dizer eu sou engenheiro. Eu poderia dizer assim, eu trabalho como engenheiro, se eu fosse um judeu, entendeu? Então minha função, minha profissão é de engenheiro. Mas eu jamais diria eu sou engenheiro, porque se eu fosse um judeu, estou entendendo, né? Porque esse verbo eu sou, eles não usavam mesmo. Então jamais você viria na sinagoga alguém dizendo eu sou sacerdote de Deus. Porque os judeus evitavam usar essa expressão, porque era só de Deus. Então Jesus, quando ele vai falar de Abraão, e ele era Deus, Jesus, então ele usa o verbo que não era usado pelos judeus. Ele diz antes que Abraão existisse, eu sou. Tinha moral, né? Porque ele era Deus também. E é interessante que, por que ele não disse antes na questão do tempo, né? Antes não é um período que vem. Como é que eu digo? Antes de alguma coisa. Então Jesus era para dizer, antes que Abraão existisse, eu era. Não. É como se o tempo estivesse congelado para ele. Ele falou, antes que Abraão existisse, aí usa o verbo no presente, eu sou. Mostrando que a divindade não é regida pelo tempo. Vocês estão vendo? Ele é no passado, ele é no futuro, ele é no presente. Por quê? Porque o tempo é somente um eixo para ele. Por isso que ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega. O passado, o futuro e o presente para Deus são a mesma coisa. É por isso que os anjos que não estão na terceira dimensão, não sei em que dimensão Deus criou os anjos, eles também são eternos. Por quê? Eles não são regidos pelo tempo. As únicas dimensões que sofrem a ação do tempo são a terceira, a segunda e a primeira. Não estou tendo vida na
nossa, que é a terceira, então somente nós sentimos a ação do tempo. Então eu vou mostrar aqui, já que os senhores já entendem que Deus é eterno, não é regido pelo tempo. Eu vou mostrar lá em quantos dias Jesus é o universo. Né? Vamos lá. Isso aqui é um exemplo da segunda dimensão. Tem um pontinho aqui em cima, os irmãos conseguem enxergar. Por que isso aqui é um exemplo da segunda dimensão? Porque ele só tem largura e profundidade. Vamos descer o microfone e agradeço. Os jovens segurei vai ter umas coisas boas, viu? Por que segunda dimensão? Porque só tem largura e profundidade. Vamos supor que este papel não tem altura, né, espessura, seja infinitamente fino. Então isto seria uma segunda dimensão. Ela é regida por leis da física. As leis da física funcionam para a segunda dimensão. Por exemplo, este ponto, para ele sair daqui de cima do papel da segunda dimensão e ele chegar aqui embaixo, qual é a menor distância entre esses dois pontos? É uma? Alô, estudantes? A menor distância entre os dois pontos é uma reta entre eles. Isto é matemática, é física. E é verdadeiro isso. O que os senhores estão dizendo é uma verdade. A menor distância entre o ponto aqui em cima e aqui embaixo é uma reta entre eles. Esta é uma lei da segunda dimensão. Eu não estou nem aí para as leis da segunda dimensão. Porque eu estou na terceira, eu tenho autoridade sobre ela. Ou seja, eu posso pegar a segunda dimensão e fazer dela uma bolinha. Eu posso quebrar quantas leis da física estejam aqui, e eu vou mostrar uma para vocês. Por que eu tenho todo este poder e autoridade? Porque eu estou em uma dimensão superior à segunda. Eu estou na terceira dimensão. Ora, se eu estou uma dimensão acima, tenho tanta autoridade sobre a segunda, imaginem Deus acima da 26ª, como a gente mostrou ontem aqui. Entenderam, queridos? Então vamos lá. Este ponto, vamos supor que isso aqui fosse um mundo e os habitantes daqui fossem quadradinhos, triângulos, tá certo? Uns círculozinhos aqui. Então este pontinho está aqui em cima e eu quero fazer com que este ponto vá aqui para baixo. Pela lei da física que rege a segunda dimensão, este ponto teria que se deslocar daqui e ir até a parte de baixo em linha reta para ser a menor distância. Esta é a lei da segunda dimensão. O que é que eu faço? Como eu tenho autoridade, eu faço o empenamento da segunda dimensão. Juntei uma ponta com a outra. Isso não existe para as leis da segunda dimensão. Nas leis da segunda dimensão, ela não é empenável. Eu não estou nem aí para as leis da segunda. Eu estou na terceira. Empenei a segunda dimensão. Aí eu pego uma agulha, furo o papel aqui, fazendo este ponto que está aqui em cima, passar lá para o outro lado. Furei. Vou inverter o papel aqui, que eu não estou fazendo mágica, certo? Quando eu furei aqui, o pontinho que estava em cima apareceu lá embaixo. Ora, para quem está morando aqui na segunda dimensão, o que foi que aconteceu? Um milagre. Por quê? Porque eles não entendem como é que um camarada estava aqui, desapareceu e apareceu lá embaixo. Porque eles não entendem, isto aqui é um milagre para a segunda dimensão. E outra, uma lei da física foi quebrada. Quem quebrou a lei da física? Darwin, está na terceira. Estou nem aí para as leis da segunda dimensão. Quebrei sim. Então o ponto que estava aqui apareceu aqui embaixo. O que foi que aconteceu? Um arrebatamento. Foi sim. Vocês querem ver um exemplo disso aqui? Eu disse que para a segunda dimensão não existe empenamento do espaço, mas eu não estou na segunda. A terceira dimensão, que é onde a gente vive, vocês sabiam que o nosso espaço é empenável? Vocês já ouviram falar aqui de empenamento espaço-tempo? Pois fiquem sabendo o que é. Então, se a gente quisesse, alguém da quarta dimensão, e eu mostro isso na palestra sobre discos voadores, poderia pegar a nossa dimensão. Não se preocupe, vocês não vão entender, a mente do humano não entende. Pegaria daqui até Natal, empenaria o espaço-tempo. Para nós, o globo continuaria redondo, Natal continuaria bem distante daqui de São Paulo. Mas para quem está na quarta, ele faria um empenamento espaço-tempo e juntaria Natal aqui em cima da cabeça da gente. E um ser superior faria uma manipulação e eu passaria daqui para Natal. Ou seja, eu estaria aqui falando com vocês
desapareceria e apareceria lá em Natal. A Bíblia mostra isso acontecendo? Sim. Filipe estava pregando para o eunuco e de repente, após aquele camarada aceitar Jesus, Papai do céu empenou o espaço-tempo da terceira dimensão e fez Filipe sair de um local e aparecer em outra cidade. Houve um milagre? Houve, porque ninguém entendia o que era aquilo dali. Quebrou-se alguma lei da física? Mas sim, quebrou-se. Por isso que a gente chama de milagre. Para quem está aqui na segunda dimensão, foi um milagre. Para mim, foi uma simples manipulação. Então, o que para a gente acontece aqui nas dimensões da gente, a gente chama de milagre, para Deus é uma simples manipulação. Entenderam? O que aconteceu com Filipe, eunuco, que pregou lá para o eunuco, foi um problema de álgebra linear. Porque Deus estava mexendo com dimensões, empenou o espaço-tempo e fez um camarada passar de um lado para o outro. Para a gente foi um milagre, para Deus foi uma manipulação. O que eu quero... Obrigado, querido. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que leis de dimensões inferiores, matematicamente, elas são quebráveis. Elas são possíveis de serem desfeitas. Entenderam? Então quem chega e diz isso aqui quebra as leis da física, porque o camarada não entende de álgebra linear. Então as leis da nossa dimensão, a terceira, matematicamente falando, elas são quebráveis, porque elas estão sujeitas a dimensões superiores. Quer dar um exemplo disso aqui? Jesus chega lá no meio da multidão, tinha um camarada com a mão mirrada, a mão seca. Jesus disse para ele: estende a tua mão. Quando ele estendeu a mão dele que era seca, se encheu de carne. Que lei da física foi quebrada ali? Surgiu matéria na mão do camarada, mas na lei da terceira dimensão diz: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Jesus não estava nem aí para as leis da terceira dimensão, quebrou mesmo. Eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que eu fiz uma relação aqui com a segunda, mas para provar para vocês que as leis das dimensões são quebráveis. Aí a resposta para muitos céticos bíblicos, porque não entendem de álgebra linear, ficam falando besteira por aí. Então, quando Jesus andou sobre as águas, qual foi a lei da natureza que ele quebrou? E aí, meu amigo, existe uma lei chamada lei da gravidade. Eu não acredito na lei da gravidade, mas sobe no prédio desse, pula para ver se sua falta de fé na lei da gravidade vai fazer você estar suspenso lá em cima. Crendo ou não, por isso que não é lei, é funcionar. Agora, Jesus, quando andou sobre as águas, ele quebrou esta lei. Então, ao longo do ministério dele, Jesus, ele quebrou diversas leis da física. Isso é para a gente entender que, matematicamente falando, leis da física são quebráveis. Então, quando vocês estão precisando de um rim novo, ou de um câncer maldito ser desfeito, para Deus é uma simples manipulação. Portanto, deixe de ser besta e comece a ser crente de verdade. Aleluia! O nome disso é álgebra linear, porque Deus é Deus. Amém, queridos? Então eu gostaria que vocês saíssem disso aqui na mente. Leis da física são matematicamente quebráveis. Para um camarada não chegar para você, mas isso aqui é impossível. Impossível porque você não entende de matemática. Porque você acha dono do conhecimento, pastor. Isso aqui é impossível. Coitado, ele está clamando contra a própria álgebra linear.